30 fatos sobre civilizações antigas. Os antigos egípcios construíram impressionantes pirâmides como túmulos para os faraós, usando técnicas avançadas de engenharia. A edificação deste tipo de construção começou por volta de 2686 a 2181 a.C. e perdurou até o século IV d.C. A escrita cuneiforme é o nome dado a vários tipos de escrita feitos com uma ferramenta de cunha. Está equiparada aos hieróglifos egípcios como uma das línguas mais antigas conhecidas pela humanidade, surgindo aproximadamente 3000 a.C. Ela teve origem na Mesopotâmia pelos sumérios e foi rapidamente difundida em vários países. Os Jogos Olímpicos antigos eram realizados em Olímpia, na Grécia Antiga, a cada 4 anos, reunindo atletas de diferentes cidades-estados para competir em diversas modalidades esportivas. A data tradicional atribuída à primeira edição dos Jogos Olímpicos é 776 a.C. O Coliseu de Roma, que foi construído no século I, cerca de 70 d.C., foi um grande anfiteatro utilizado para espetáculos públicos, como gladiadores, caças de animais e encenações teatrais. A Muralha da China começou a ser construída em 220 a.C., a partir das ordens de Qin Shi Huang, imperador chinês daquela época. A mesma foi finalizada somente no século XVI e foi construída para proteger o país de invasões, e tem uma extensão total de aproximadamente 21.196 quilômetros, conforme estimativas mais recentes. Os Maias, uma civilização que surgiu 1800 a.C. e que habitou a região Mesoamérica, desenvolveu um calendário altamente preciso, que combinava o calendário solar de 365 dias com um calendário ritual de 260 dias. Os Incas viveram de 3000 a.C. a 1500 d.C. e construíram uma vasta rede de estradas e mensageiros para facilitar a comunicação em seu vasto império, que na época se estendia por grande parte da América do Sul. Os astecas construíram a cidade de Tenochtitlán, que era uma das maiores e mais impressionantes cidades da época, com canais, templos e uma população de centenas de milhares de habitantes. Os astecas foram uma antiga civilização mesoamericana que nasceu no atual território do México entre os séculos XIV e XVI, e desenvolveram uma civilização avançada com notáveis realizações nas áreas da agricultura, arquitetura, arte, matemática e astronomia. O Império Aquemênida, liderado por Ciro o Grande, foi um dos maiores impérios da antiguidade, estendendo-se desde o Egito até a Índia. Também designado como o primeiro Império Persa, estabeleceu-se no ano de 550 a.C. e perdurou até 330 a.C., quando caiu perante o avanço grego comandado por Alexandre Magno. Aníbal Barca foi um general cartaginês que liderou a Segunda Guerra Púnica contra Roma em 218 a.C. Ele é conhecido por ter atravessado os Alpes com seus elefantes de guerra e ter lutado contra Roma com táticas inovadoras. A civilização cartaginesa ou civilização púnica foi uma civilização da antiguidade que se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo entre o fim do século IX a.C. e meados do século II a.C. e esteve na origem de uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo. As anotações fonéticas foram desenvolvidas pelos fenícios a partir da escrita semita e passam a ser alfabética em meados do século XV a.C., sendo difundidas pelo mundo antigo. O alfabeto fenício arcaico originou todos os alfabetos atuais. O sistema é composto por 22 signos que permitem a elaboração da representação fonética de qualquer palavra. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história e vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código se baseava na lei do talião, que punia um criminoso de forma semelhante ao crime cometido, ou seja, olho por olho, dente por dente. Ele era constituído por 281 preceitos gravados em uma pedra negra e cilíndrica de diorito. Atualmente essa pedra está exposta no Museu do Louvre, em Paris, França. O Tratado de Cádiz, ou Tratado Egípcio-Hitita, foi um acordo de paz celebrado entre o faraó egípcio Ramsés II e o rei hitita Tusil III que, segundo historiadores,
foi celebrado em 1259 a.C., uma data que marcou o fim oficial das negociações e da aceitação por Ramsés II de uma tabuleta de prata, oferecida por diplomatas hititas, sobre a qual os termos do tratado foram escritos. Ele é o primeiro acordo diplomático conhecido do Oriente Médio, sendo o mais antigo tratado escrito que ainda existe. Os vikings, povo que habitava a Escandinávia entre séculos 8 e 11, foram conhecidos por suas explorações marítimas, navegando pelos mares do norte da Europa e estabelecendo assentamentos em locais como a Islândia, Groenlândia e América do Norte. O sucesso dos vikings no mar se explica por conta de sua experiência na construção de barcos rápidos e com boa navegabilidade. Isso levou-os à Rússia, ao Império Bizantino e até mesmo à América 500 anos antes Colombo. O Palácio de Knossos, na ilha de Creta, era um dos principais centros políticos e religiosos da civilização minoica, com complexos labirintos e pinturas murais coloridas. A civilização minoica entre os séculos 20 e 25 a.C. se estabeleceu como a primeira civilização na Europa e sua forma de vida baseava-se, especialmente no comércio externo, através do mar Mediterrâneo. A civilização olmeca, que surgiu no centro-sul mexicano, aproximadamente entre 1500 e 400 a.C., criaram impressionantes cabeças colossais esculpidas em pedra, retratando rostos humanos monumentais, e que são consideradas uma das maiores realizações artísticas dessa civilização. A civilização arapiana teria tido seu aparecimento por volta 3500 a.C., conhecida como civilização do Vale do Indo, onde hoje fica o Paquistão, se estendeu por mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, mais que a Mesopotâmia e o Antigo Egito juntos. A agricultura era importante para a civilização do Vale do Indo, que canalizava a água dos rios até os campos. Pioneiro no plantio de algodão e em seu uso para fazer tecidos, esse povo talvez tenha sido o primeiro a criar galinhas. A Biblioteca de Nínive, considerada a primeira biblioteca da história, datada a partir do século 7 a.C., e era uma das maiores bibliotecas da antiguidade, abrigando uma vasta coleção de tábuas de argila com textos e registros históricos. O rei persa Xerxes liderou uma invasão massiva da Grécia, onde os espartanos tiveram um papel fundamental na Batalha das Termópilas. Eles foram liderados pelo rei espartano Leônidas e junto com seus 300 que lutaram até a morte. A batalha durou 3 dias e se desenrolou no desfiladeiro das Termópilas, Portões Quentes, em agosto ou setembro de 480 a.C. O sacrifício dos espartanos deu tempo aos atenienses para saírem da cidade e fugirem para a ilha de Salamina, onde prepararam a defesa de Atenas. Os maias construíram observatórios para estudar o céu e os movimentos dos astros, tendo um avançado conhecimento astronômico para a época. Utilizando de matemática juntamente com a observação, os maias conseguiram determinar com uma precisão espantosa a duração dos ciclos lunar, solar e do planeta Vênus. Eles calcularam, por exemplo, que Vênus passa pela Terra a cada 583,935 dias, algo espantosamente próximo do número considerado correto hoje, que fica entre 583,920 e 583,940. Descoberta em 1911, a história de Machu Picchu está vinculada à civilização Inca, um dos mais importantes povos pré-colombianos das Américas. A cidadela possuía características bastante avançadas para a época, como os modernos sistemas de irrigação e abastecimento de água. As ruínas de Machu Picchu estão situadas no interior do Peru, país da América do Sul, localizado entre a Cordilheira dos Andes e a planície amazônica. Cleópatra VII foi uma das mais famosas rainhas do Egito, que governou de 51 a.C. até 30 a.C., conhecida por falar diversos idiomas, por governar de maneira firme e autônoma e também por seu envolvimento amoroso com líderes romanos como Júlio César e Marco Antônio. Apesar de ser a rainha egípcia mais famosa, Cleópatra era de origem grega e membro da dinastia ptolomaica, que governou o Egito depois da morte de Alexandre o Grande. O conceito de democracia surgiu na Grécia Antiga em 510 a.C., quando Clístenes liderou uma rebelião contra o último tirano, derrubando-o e iniciando reformas que implantaram a democracia em Atenas. Na democracia ateniense, os cidadãos eram iguais perante as leis, considerando-se como cidadão o homem com mais de 18 anos, nascido em Atenas e filho de pais atenienses.
Os romanos construíram extensos sistemas de aquedutos para trazer água potável às cidades, utilizando arcos e engenharia avançada para garantir o fluxo contínuo de água. Os aquedutos que faziam esse abastecimento de água tinham entre 8 e 85 quilômetros de extensão e eram elevados a mais de 60 metros. O primeiro a ser construído foi o de Aqua Apipia, feito no ano 312 a.C. A invenção do papel é atribuída ao oficial da corte chinesa Tsai Lu em 105 d.C., feito a partir de uma pasta de fibras trituradas que acabou substituindo materiais anteriores, como o papiro, por exemplo, e contribuindo significativamente para o desenvolvimento da escrita e da educação desde então. Os maias praticavam o jogo de bola mesoamericano, no qual os jogadores tentavam acertar uma bola de borracha através de anéis de pedra usando apenas os quadris, cotovelos e joelhos. A civilização egípcia é uma das mais antigas e influentes da história. Eles foram responsáveis por muitas invenções e descobertas que ainda são usadas hoje em dia, calendário solar de 365 dias, por exemplo. Além disso, os egípcios também foram pioneiros na arquitetura e engenharia, construindo grandes pirâmides e templos que ainda são admirados por sua beleza e complexidade. Os incas faziam o controle de mercadorias, contavam rigorosamente os alimentos, as roupas e as armas. Criaram uma espécie de sistema numérico chamado quipu, um sistema de contabilidade baseado em cordas com nós de diferentes cores e posições, para registrar informações e fazer cálculos. A partir do século IX começou o declínio lento e contínuo da civilização maia. Várias são as hipóteses a respeito desse fato. Alguns estudiosos acreditam que pode ter sido devido às guerras, lutas internas, invasões ou ainda à má administração em relação à exploração da terra. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história. Ele nasceu na cidade de Mileto, na Grécia Antiga, por volta de 624 a.C. e morreu em 546 a.C. Sua obra tem como objetivo buscar explicações racionais para o universo, dando início à filosofia. Gostou de saber esses fatos sobre civilizações antigas? Então deixe o seu gostei, comente se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreva para apoiar nosso trabalho, e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.